Olá, bem-vindos aqui ao canal A Miúda do Norte. Antes de mais, bom 2016. Então, eu hoje vou gravar um vídeo que já tinha prometido na página do Facebook da Miúda do Norte, que era sobre temáticas de emprego. Então, este vídeo é sobre currículo. Então, eu vou aqui dar um conjunto de dicas sobre currículos, portanto, qual é a informação a conter, como colocar o vosso currículo atrativo, para o objetivo final serem chamados para uma entrevista. Se querem saber as dicas que eu tenho para vos dar, continuem a assistir ao vídeo. Antes de mais, eu gostaria de dar aqui uma introdução ao vídeo dizendo o seguinte. Eu não sou técnica de recursos humanos. A minha licenciatura é de Comunicação e Marketing e, portanto, aquilo que eu vou aqui falar é um pouco numa linha de comunicação, sob o ponto de vista da comunicação, sob o ponto de vista de marketing pessoal. Vou dar aqui um pouco da minha experiência enquanto candidata a empregos e enquanto a minha experiência profissional, porque eu tive uma experiência numa microempresa em que fiz o papel de recursos humanos. E por isso eu reuni um conjunto de informações que já fui passando a algumas das pessoas mais próximas, mas como é uma dúvida que eu tenho visto que todos eles têm, achei que deveria transmitir esta informação em vídeo. O objetivo é poder ajudar o máximo possível. Então, um currículo, nós temos que pensar que um currículo é um instrumento importante, de facto, na nossa comunicação, é a primeira comunicação que temos com uma empresa. E por isso deve ser uma informação cuidada, clara e objetiva. É o ponto fundamental. Então me perguntam, e porquê que não o meu currículo é um modelo europeu? Devo mandar? Devo fazer um diferente? Eu acho que o modelo europeu é importante no sentido do conteúdo e por isso nós devemos usar o conteúdo do modelo europeu para o nosso currículo. Mas a nível de layout devemos mudar, devemos ser criativos, mostrar que somos diferentes. A menos que a empresa diga que quer que enviemos o currículo no modelo europeu. Nesse caso, devemos mandar um modelo europeu. Caso não diga, devemos ter o nosso próprio currículo. Alguns aspectos importantes. Um currículo não deve ter mais de 2 páginas. Eu posso vos dizer que já tenho alguma experiência profissional, tenho vários cursos e o meu currículo não passa das 2 páginas. E nestes momentos, se eu tiver que acrescentar formação ou experiências profissionais, tenho sempre um conjunto de informações que podem ser removidas do currículo sem me prejudicar. O currículo deve ser de fácil leitura, no sentido em que não devem ter muitos rococós e deve só ter informação sucinta. Primeiro, que um currículo deve ter informação pessoal. E na informação pessoal, o que é que devemos colocar? O nome completo, o número de telemóvel, o e-mail, que são os nossos contactos, em que a empresa é o que precisa, a morada, e na morada queria fazer aqui uma ressalva. Para a empresa não é importante saber se vocês moram na Rua das Flores, na Rua dos Caldeireiros, na Rua da Alegria, na Rua da Boa Vista, isso não interessa. E portanto, se isso não interessa numa primeira fase, basta colocar, por exemplo, a freguesia. No meu caso, eu moro na freguesia do Bonfim, então eu coloco Bonfim e Porto, que é a cidade. Porquê que isto pode ser tão importante? Há várias empresas que se aproveitam do flagelo do desemprego para receber currículos, fazerem base de dados e vendê-las. E vocês não sabem se a empresa para onde estão a mandar o currículo, qual é a verdadeira intenção dela. Então, salvaguardem-se. Não coloquem essa informação. Isso é completamente acessório. Não interessa à empresa saber. Se um dia mais tarde a empresa decidir-vos contratar, esses dados vocês podem usar depois, não precisa de estar no currículo. A nacionalidade é importante, data de nascimento, colocar eventualmente o sexo. Não acho que seja muito relevante, mas efetivamente o modelo europeu contém esta informação e não a dispensei. Colocar carta de condução, não é preciso pôr sim ou não, basta colocar carta de condução, 2 pontos e a categoria. Bilhete de identidade, número de contribuinte, número de segurança social. Isso não coloquem. É uma informação vossa que não é necessária para uma entrevista, não acrescenta nada ao currículo.
Se a empresa precisar para algum tipo de informação, de registro, por exemplo, no caso das empresas de trabalho temporário, eu sei que elas precisam, por exemplo, do número de contribuinte ou número de cartão de cidadão para registar o currículo, aí é uma coisa diferente. Mas se vocês mandarem o currículo por e-mail, essa informação não é necessária. Se for necessário, por algum motivo, a empresa vai-vos pedir. Portanto, protejam-se, não coloquem, colocar ou não colocar fotografia. Eu coloco uma fotografia do estilo passe, e todos nós podemos neste momento tirar uma fotografia efeito passe, basta termos uma parede branca, pegar num telemóvel e tirar. Eu sou a favor que se coloque de uma fotografia efeito tipo passe, mas fica sempre ao critério de cada um. Há alguns anúncios em que pedem efetivamente fotografia. No caso de pedir, acho que devem colocar. Se não pedirem, fica sempre ao critério. A segunda categoria a colocar é experiência profissional. E aqui é que entra o drama de toda a gente. Calma, simples. Basta colocar a data em que estiveram na empresa, a função e a entidade. O que é que isto quer dizer? A data. Trabalhei, por exemplo, de janeiro de 2012 a de janeiro de 2016. Qual era a função? Administrativa. Qual era a entidade? Empresa Amiúda do Norte. E vocês vão perguntar, mas as funções que eu fiz? Isso está inerente à função. Ou seja, claro que, por exemplo, administrativa, há um conjunto de coisas que se podem fazer. Mas se vocês forem muito precisos na informação, para já, quem vai assistir ao vosso currículo vai ler na diagonal. Depois, por exemplo, imaginem que a minha empresa precisa de uma administrativa que tenha conhecimentos de SAP, que é uma das características muito usuais no trabalho administrativo. Se vocês dizem que fizeram tratamento de correspondência, tratamento de vendas, logo eu vou perceber que vocês não têm conhecimento de SAP. É logo automaticamente eu vou pegar no vosso currículo e colocá-lo fora e dizer, olha, esta pessoa não tem os requisitos que nós pretendemos. Então, deixem em aberto, não coloquem a informação. A pessoa, o recruta, eu, disse, olha, esta pessoa teve 4 ou 5 anos como administrativa, olha, vou chamá-la e ver o que é que esta pessoa conhece. Vou chamar e, pessoalmente, vou perceber o que é que vocês conhecem, até que ponto. Mesmo que vocês não tenham conhecimentos nenhum de SAP, vocês podem me convencer na entrevista de que vão aprender, de que estão disponíveis, de que até aprendem rápido, têm muita facilidade com sistemas de software. E eu até vos posso contratar, mesmo vocês não conhecendo o sistema. Mas, se no currículo tivesse informação, se essa informação não acontecesse, eu poderia nem sequer vos chamar para a entrevista. Percebem? Portanto, discriminar a função em si, eu acho que não faz sentido. A menos que, por exemplo, eu no meu caso, tenho esta estrutura, data, função e entidade. Salvo numa experiência profissional. Porquê? Porque a função que eu exerci lá, a categoria em que eu estava classificada, não foram as funções que eu fiz. Então o que é que eu fiz? Coloquei a data, a função e coloquei funções desempenhadas. E porquê? Porque efetivamente a função que eu estava contratada não foi as tarefas que eu fiz, ou não foram todas, fiz um pouco mais. Aí faz sentido. E não coloquei a entidade empregadora. Porquê? Não porque não quisesse que soubesse a entidade, mas porque para seguir a mesma linha em relação aos outros, ter só 3 tópicos apenas. Este ponto é importante porque nós temos que suscitar interesse do empregador em nos chamar. Se nós escrevemos tudo, a pessoa acha que já sabe tudo de nós, então não tem interesse em nos chamar. A terceira categoria de informação necessária no currículo é a formação académica e profissional. Aqui eu coloco por ordem também cronológica, desde o mais recente para o mais antigo, das formações que fiz. E aqui não faço distinção. Portanto, a licenciatura, fiz curso profissional, pequenos módulos de formação profissional que fiz, vou colocando aí por ordem cronológica. E serve, chega, não é preciso mais informação nenhuma. Mas a média do curso?
Não é necessário colocar. Se eventualmente alguém quiser saber a média, vai-nos chamar e perguntar. Ou então, vão dizer no anúncio, criamos com média assim assim. Por exemplo, já tem acontecido. Aceitamos candidatos para a área do marketing, mas têm que ter média final superior a 14. Eu, quando mando um e-mail com a minha candidatura, menciono no e-mail qual é a minha média. Em relação a disciplinas, o que é que deram, o que é que não... Eu não coloco nada disso. Porque ninguém lê. Eu não coloco. Se depois a empresa quiser saber concretamente que disciplinas é que eu tive, se tive uma cadeira específica ou algo, vai-me chamar para a entrevista e perguntar. Lembrem-se sempre, menos é mais. Quanto menos informação tiverem, melhor. Mais possibilidades vocês têm de serem chamados e estão disponíveis frente a frente a uma pessoa e explicar. Ninguém melhor que vocês vai saber explicar o que aprenderam na faculdade, o que aprenderam num curso, o que é que fizeram numa determinada profissão e às vezes comunicar a nível escrito induz a outra pessoa em erro. Então, não façam, não cometam esse erro. Menos é mais. Depois, aptidões e competências pessoais. É uma categoria que vem no currículo europeu e eu acho que faz sentido colocar no currículo. Então eu dividi isto numa quarta categoria e o que é que eu coloco? Qual é a minha língua materna? E depois explico qual o domínio, se é bom, se é razoável, médio ou bom. Domínio de sistemas informáticos. E aqui devem colocar, por exemplo, eu no meu caso mencionei bons na ótica do utilizador. Se dominarem algum tipo de programas, tipo Photoshop, InDesign, SAP, Siebel, o que for, podem mencionar aí. Interesses. E aqui é preciso ter cuidado. Porquê? Eu fui a uma entrevista e um dos meus interesses, efetivamente, diz ler, viajar, e o entrevistador perguntou-me os 10 livros que tinha lido. Pensem, se eu tivesse colocado só por colocar, não sabia responder. Se eu digo que gosto de ler, pelo menos tenho que ter a prática de ler. E se me perguntarem, olha, quais são os 10 livros, os últimos 10 livros que leu? Eu posso não saber bem os nomes, porque 10 livros são muitos livros. Não se lê 10 livros num mês, mas saber enumerar. O que aconteceu foi que ao fim do terceiro livro que eu falei, como foi assim tudo muito rápido, porque tinha em mente os últimos livros que tinha lido, o senhor não pediu para dimensionar mais nenhum, porque percebeu que o meu interesse na leitura existia. Depois, eu costumo aqui colocar a minha disponibilidade, no meu caso é total e imediata, então eu coloco essa informação nas aptidões e competências pessoais. Há muita gente que coloca neste quarto setor, digamos assim, a carta de condução. Eu acho que esta informação deve estar na informação pessoal e não aqui. Tenho ainda um quinto setor, em que coloco workshops e seminários em que eu já participei. Esta informação é completamente acessória. Acrescenta valor, eventualmente, ao currículo, mas uma das coisas que eu percebi é que dificilmente alguém lê. Nunca ninguém me perguntou, e eu já fui a várias entrevistas, sobre nenhum seminário ou nenhum workshop. Por isso, eu tenho noção que esta informação é completamente acessória. Eu acredito que lhe traga valor, mas efetivamente percebo que os recrutadores não dão esse valor a esta informação. E por isso, sempre que eu precisar de acrescentar informação, já sei que a primeira informação a saltar fora do currículo é esta. E relativamente à informação, é tudo. Ter atenção que não passar das 2 páginas, se vocês esquematizarem desta forma, não vão passar as 2 páginas seguramente. Tipo de letra, o mais convencional possível. Arial, o Times, Calibri. Letras muito diferentes do habitual, aconselho a não usarem. Porquê? Se não mandarem em PDF, a pessoa quando vai abrir, se não tiver o mesmo tipo de letra, vai desformatar tudo. Se eu tiver com uma impressora que não reconhece aquele tipo de letra, quando eu imprimir aquilo vai sair uma cagada, desculpem o termo, de todo tamanho. Para não correrem esse risco, o melhor é ser o mais convencional possível. Ação bem estruturada numa folha do Word ou 2,
a procurarem layouts e depois tentarem adaptar o layout que estão a ver ao conteúdo que têm. Para mim, estas dicas e o meu currículo, eu já fui a muitas entrevistas e eu noto que muitas entrevistas eu fui por causa do currículo, porque o currículo não tinha toda a informação. E também reconheço que muitas oportunidades de emprego que tive foi porque fui à entrevista, porque convenci um recrutador no momento da entrevista. Mas eu só chego lá se efetivamente o currículo for apelativo, se tiver alguma coisa que a pessoa tenha, que despulte algum interesse. Espero ter ajudado. Dêem aqui um gosto se gostaram do vídeo, subscrevam o canal. Eu tenciono fazer mais vídeos sobre esta temática. Talvez o próximo vídeo seja sobre a carta de apresentação. Depois irei fazer outros vídeos. Se de facto gostarem e quiserem, posso fazer um vídeo sobre dicas para a entrevista, primeira entrevista, o que dizer, o que não dizer, como se comportarem, dicas desse aspecto. No caso do vestuário também posso dar algumas dicas porque isso efetivamente também comunica e é importante. E se tiverem algumas dúvidas, deixem aqui nos comentários, na página do Facebook da Miúda do Norte. Estou por aqui, disponível para ajudar. E se conhecem alguém que precisa de alguma forma, está um pouco desorientado, como é que deve fazer o currículo, partilhem este vídeo com essa pessoa, partilhem nas redes sociais, quanto mais pudermos ajudar melhor. Então espero que tenham gostado e até o próximo vídeo. Tchau!